3 de setembro de 2014. Grêmio é julgado no STJD pelo caso de racismo na partida contra o Santos. Henderson Moreira é apresentado na tarde desta quarta-feira, aqui no CCT Rei Pelé, e estreia no comando do Peixe neste sábado, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, ao vivo, as informações do Santos, no Gazeta Esportiva. Palmeiras apresenta Dorival Júnior como substituto de Ricardo Gareca. Em meio a polêmicas envolvendo o Corinthians e o STJD, o clube desafia o Bragantino em busca de uma vaga na Copa do Brasil. Vasco é derrotado pelo ABC e está fora da Copa do Brasil. Mais uma derrota e a Portuguesa continua patinando na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda, os preparativos para os jogos que definem os classificados às quartas na Copa do Brasil. E Dunga esboça a seleção brasileira para amistosos do final de semana. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! O Grêmio está fora da Copa do Brasil. O STJD julgou hoje o caso de racismo na partida entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil na semana passada e optou pela exclusão do clube do torneio. O Grêmio foi denunciado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena que vai de perda de pontos à exclusão do torneio por atos discriminatórios. Na última quinta-feira, no duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Aranha, do Santos, relatou que estava ouvindo insultos racistas vindo de parte da torcida que estava atrás do gol que ele defendia. A ESPN Brasil flagrou uma torcedora gritando a palavra macaco para o goleiro. Além de ser excluído do torneio, o clube terá que pagar uma multa de 50 ou 54 mil reais e os torcedores flagrados não poderão frequentar o estádio. Ainda cabe recurso dessa decisão. Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro da partida, foi suspenso por 45 dias, algumas pessoas dizem que são 90 dias, por não ter citado o episódio na súmula. Os auxiliares foram suspensos por 30 dias. Celso Cardoso, Chico Lang, boa noite. Aliás, o árbitro também vai ter que pagar uma multa de R$ 1.600. Vocês consideram justa essa punição ao Grêmio? Bom, boa noite, Chico, boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não poderia passar impune o comportamento. Aliás, é inaceitável. A gente está em 2014. Não cabe esse tipo de comportamento do torcedor. A gente tem que parar com essa história de que o futebol é um universo paralelo onde vale tudo. O futebol, ele é uma extensão da sociedade. Então, se o racismo é crime no dia a dia das pessoas, ela tem que ser crime também no futebol. Então, o torcedor tem que ser punido, como tem acontecido, está sendo processado, foi intimado, e o clube também tem que ser punido, quer dizer, até para que sirva de lição. Alguém vai falar o seguinte, mas o que o Grêmio tem a ver com o comportamento da torcida? Tudo. Tudo. A partir do momento que houve o risco de uma punição, de uma exclusão, como acabou sendo confirmada hoje, aí nós vimos o Grêmio fazendo campanha, não existe racismo, temos preto no uniforme. Quer dizer, isso deveria ter sido feito há muito tempo atrás. É um tipo de comportamento abominável, inaceitável. Não podemos mais admitir esse tipo de comportamento. Ainda mais no Brasil, que é marcado justamente pela miscigenação, Chico, né? Temos aqui todas as raças. O Brasil, aliás, é considerado lá fora uma referência em relação à tolerância, que nós sabemos que, na verdade, o preconceito existe, ele é obscuro, ele é meio disfarçado, mas existe e não pode existir, né? Você não pode simplesmente, na tentativa de desestabilizar um adversário, um jogador de futebol, humilhá-lo da maneira como aconteceu com o Aranha. Bom, Celso, eu concordo plenamente com o que você falou e acrescento que eu acho que essa pena saiu barata para o Grêmio. Saiu muito barata, Michele, porque, olha aqui, 50 e poucos mil reais e uma suspensão da Copa do Brasil para quem estava perdendo, já perdeu 2-0 e estava praticamente eliminado, essa pena devia se estender também para o Campeonato Brasileiro.
talvez cair para a segunda divisão direto e daí para cima. Você vai falar, você está sendo rigoroso demais. E se alguém entrou lá no meio da torcida e começou com a camisa do Grêmio provocar, fazer brincadeiras? Meu amigo, mas só que a polícia foi atrás, a diretoria do Grêmio foi atrás e entregou nome de sócio, entregou a menina que era sócia, a família dela e ela tiveram que mudar de Porto Alegre. Quer dizer, era todo mundo ligado ao Grêmio, sim. Então, o Grêmio tem responsabilidade também. E é muito legal o que o tribunal fez, porque assim o torcedor agora vai parar para pensar 1000 vezes antes de falar uma bobagem ou fazer uma bobagem. Se tivessem tomado uma atitude dessa contra o Corinthians, quando o Corinthians foi lá para a Bolívia e integrantes da torcida uniformizada do Corinthians soltaram o rojão que matou o menino, isso, e teriam eliminado o Corinthians da Libertadores, será que teria rojão hoje nos estádios? Não sei se teria, não sei. Então, quer dizer, que ficou uma coisa, tem que haver punição, sempre. E o clube tem que ser responsabilizado, porque senão o torcedor vai fazer de novo. Já que, sabe, o que eu vou pagar? Vou pagar uma cesta básica, vou pagar uma multa, e tem que prender essa moça aí, viu? Tem que prender essa moça e os outros que estavam gritando também. Aí agora é com a lei. A lei tem que punir. Isso está no Código Penal, não é verdade? Então vamos ver se a lei agora prende esses jogadores que cometeram racismo. Lamentável foi ver o vice-presidente de futebol do Grêmio dizendo que a culpa de tudo isso foi do Aranha. Quer dizer, a coisa mais absurda. Porque nasceu. Acho que é isso. Sabe? A culpa dele foi nascer. É a coisa mais absurda que eu já vi. De qualquer forma, a gente reclama tanto que falta punidade no país e também no futebol. Então, essa punição aí para o Grêmio que sirva de exemplo. E para o árbitro também, vocês acharam justa a punição? Esse tipo de situação ele tem que escrever na súmula, ele não pode omitir. Não pode. Não pode se omitir. Também você referenda, você parte do pressuposto que coisas no futebol, aí acabou o jogo, está tudo resolvido. Uhum. Para com isso. Tá certo. E o Rodrigo Risdick, que é o alemão da Geral, de 35 anos, que é o líder da torcida organizada do Grêmio, ele é conselheiro do clube também, prestou depoimento à polícia e ele disse que a torcida organizada geral do Grêmio foi suspensa do clube por conta do comportamento no último domingo entre o jogo Grêmio e Bahia, mas ele disse que esses cânticos, essas músicas já existem há muito tempo e que não são de agora, né? Ué, então falta criatividade para fazer uma música nova? Uma música que não seja pautada no preconceito, que não seja pautada na discriminação? Será que as pessoas não podem, em algum momento da vida, evoluir? Isso não é desculpa, sabe? Isso é um comportamento, repito, inaceitável. Triste. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha justa a exclusão do Grêmio na Copa do Brasil? Sim ou não? Os meninos já falaram. Acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. Pelo incidente no primeiro jogo, Santos e Grêmio não fazem o jogo de volta da Copa do Brasil nesta semana. Mas nem por isso deixa de ter novidade no Peixe. Ontem, Oswaldo de Oliveira foi demitido. Hoje, Anderson Moreira foi apresentado como novo treinador do Peixe. Felipe Esboril está no CT Repelé e tem as informações. Boa noite, Esboril! Boa noite, Michele. Tudo bem com você? Um abraço para o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, para o Celso, para o Chico, enfim. O Santos é o seguinte... O pessoal passou por aqui agora, o Arouca e também o zagueiro do Santos, Edu Dracena. E eu comentei com eles esse assunto do Grêmio ter sido, eles esboçaram um sorriso de canto de boca. E aí foi isso que eles passaram reto por aqui, não falaram muito mais sobre o assunto, mas a gente pôde perceber também, Michele, pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, que eles ficaram contentes com a decisão do STJD. Mas hoje foi a dia de apresentação aqui do novo treinador do Santos, o Anderson Moreira. Ele chega com um contrato até dezembro de 2015, um salário de aproximadamente R$200 mil, junto com ele 2 integrantes da comissão técnica, o Luiz Fernando Rosa Flores e também o Ricardo Leão. São os 2 que vieram com o Anderson Moreira. E o técnico do Santos antigo, Oswaldo de Oliveira, foi demitido, andou declarando que ficou surpreso com essa decisão da diretoria do Santos e hoje à tarde teve treino por aqui, os jogadores já conheceram o novo treinador e o Anderson Moreira foi apresentado pelo Odílio. Vamos ver o que o Odílio e também o Anderson falaram agora há pouco.
nós perdemos 7, ganhamos 6, empatamos 5. É muito difícil na vida real, né? Não na ideal, na vida real a gente dizer qual é o momento acertado ou o momento errado de tomar providência. Oswaldo Oliveira, durante esse tempo, esse período que ficou no Santos, foi uma pessoa de muito empenho, muita dedicação, muito trabalho, né? E muito compromisso. Então, só para deixar claro que a admiração que temos pelo Oswaldo Oliveira, por esse período que convivemos juntos, é muito grande e a gente tem um profundo respeito pelo homem e pelo profissional Oswaldo Oliveira. Quando conversamos com o Anderson, contando a sua história, falou de todo o tempo que ele tem de trabalho de base. E todos vocês sabem a importância da base para o Santos, a importância que o Santos está para a base e o Santos é um time extremamente revelador. Realmente, dirigir a equipe do Santos, ter essa oportunidade é motivo de muito orgulho, muita satisfação. A gente acompanha e acompanhou durante toda a vida, né? Tudo que acontecia de uma maneira muito mágica aqui. E hoje a gente tem a oportunidade de estar à frente, né, do comando técnico da equipe do Santos. E isso me deixa extremamente feliz, motivado. É evidente que o Oswaldo é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, sei o grande profissional, o grande caráter que é. E com certeza fez de tudo na equipe para que ela pudesse sempre fazer o seu melhor. E olha, depois dessa entrevista coletiva, a gente pode descobrir algumas coisinhas de bastidores por aqui na Vila Belmiro, no CT Rei Pelé. A gente sabe que o Anderson Moreira teve o contato com a direção do Santos já no domingo. O Oswaldo ainda era técnico. Enfim, o próprio Odílio não quis confirmar isso aqui em entrevista coletiva. E também o Anderson Moreira já estava palavrado com o Vasco da Gama. O próprio diretor de futebol do Vasco, o Rodrigo Caetano, disse isso. E o Anderson Moreira desmentiu essa informação aqui no CCT Rei Pelé. Eu nunca estive apalavrado com o Vasco ou qualquer outra equipe. Isso não é verdade. Que havia sim uma negociação, né, que ela estava acontecendo, eu estava viajando, estava fora do país, tinha uma negociação, alguns pontos pendentes, então em momento algum houve acerto. Porque se houvesse acerto, naturalmente eu não teria como nem conversar com outro clube, porque não é do meu caráter e para quem me conhece sabe muito bem disso. Bom, esse foi o técnico Anderson Moreira, que foi apresentado, já treinou a equipe pela manhã de forma fechada e também agora à tarde. Os jogadores já conheceram o trabalho dele por aqui. Na Vila Belmiro, ele estreia só nas próximas rodadas, porque o Santos joga neste final de semana contra o Vitória no Pacaembu, às 6h30 sábado, e ele será o técnico do Santos a partir daí. A gente pode descobrir por aqui também, Celso, Chico e pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, que a gota d'água para o Oswaldo ter sido demitido foi ter colocado o Leandro Damião no banco. A gente sabe que o investimento foi alto para ter o Leandro Damião, foram 40 milhões de reais, e o Santos quer que o Damião jogue a qualquer custo, até por uma negociação futura, enfim. Essa foi a gota d'água para ele ter sido demitido. A paciência de Oswaldo teria acabado com o Leandro Damião, que em 24 jogos com a camisa do Santos fez apenas 6 gols. Então, essas são as informações do Santos de técnico novo. Anderson Moreira, até dezembro de 2015, é o novo treinador do Peixe, viu, Michele? Tá certo, Esboril, muito obrigada, boa noite para você. Pois é, Chico Lang, Anderson Moreira, o que você achou da chegada dele? E não é justificado colocar o Leandro Damião no banco, sendo que ele não está correspondendo dentro de campo? Olha, gostei da chegada do Anderson, porque ele é um treinador bom, um treinador que vai se adaptar perfeitamente bem ao espírito jovem, né, de renovação que existe na Vila. É um treinador que vai ter tempo de trabalhar, não está ganhando muito, enfim. Caiu feito uma luva ali, encaixou bem. Mas, quanto ao Oswaldo Oliveira, eu não acho que ele foi demitido porque ele botou o Leandro Damião no banco. Não acho que foi isso, não. Eu acho que ele foi demitido porque ele perdeu para o Corinthians de 1-0 na Vila Belmiro.
Todo treinador do Santos que perde para o Corinthians é demitido sumariamente. Não tem jeito. É verdade. É uma rivalidade impressionante. O Muricy Ramalho perdeu um título para o Corinthians. Lembra? 1-1, gol de Danilo, empatou o jogo. Um título até que não tinha lá grande expressão, que era o Paulistão. Mas foi o suficiente para 15 dias depois ele cair. Há uma rivalidade inexplicável do Santos para o Corinthians. Não do Corinthians para o Santos. O rival do Corinthians não é o Santos. Se perde, se ganha e fica tudo por isso mesmo. Acho que é mais o Palmeiras do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, há essa rivalidade. E o Oswaldo começou... Sabe, é o tal negócio. Um dia, quando a gente trabalha em televisão, é assim. Você está de bigode, certo? O cara olha para você e fala, pô, esse bigode do Chico é legal pra caramba. Aí, não tem anunciante... Você fala uma bobagem, aí de repente o cara olha para você na televisão e vira e fala, esse bigode, o Chico Lang devia tirar esse bigode. Ou melhor, vamos tirar o Chico do ar. É assim que funciona. O bigode do Oswaldo de Oliveira, depois que perdeu para o Corinthians, ficou feio. Ele não tinha bigode. Não tinha bigode, mas tinha um cabelo meio assim de lado e tal. Por que ele trocou o cabelo de lado? Vamos mandar ele embora. Desculpa, é pretexto. Porque Celso, na verdade, no fundo, ele perdeu para o Corinthians. Leandro Damião? Não, a questão, eu entendo de uma outra forma. Desgastou, né? Não, Desgastou. Então, é que na verdade eu vejo de uma outra forma. Falta preparo. Você ouve a quem tomou a decisão no Santos? Conselho Gestor. É um nome pomposo. Você fala assim, olha, o clube tem um conselho gestor. Aí você parte do pressuposto que são pessoas que entendem do riscado, que entendem do futebol. Aí você vai avaliar, são pessoas consagradas à sua área, talvez, de atuação, mas que futebol entendem muito pouco. Elas entendem de poder. E elas adoram o poder de assinar, o poder de decidir o futuro das pessoas. A caneta, né? A caneta. Quer dizer, qual o sentido da demissão do Oswaldo de Oliveira, que faz uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro? Qualquer pessoa que entende minimamente de futebol sabe que essa campanha mediana era esperada. Aí, então não, foi demitido porque não escalou o Leandro Damião. Ora, ele é o treinador. Se é para você ingerir no trabalho, né, ingerência no trabalho do treinador, então que o membro do conselho gestor vai dirigir o time e vai trabalhar no dia a dia. Ora, se ele mas ele vai se expor. Então, se ele contrata um profissional para fazer a função, dê a autonomia para que ele busque o que é melhor para o Santos e ponto final. Quer dizer, aí traz o Anderson. Para mim, é trocar 6 por meia dúzia. Aliás, a vantagem do Oswaldo, assim como tinha a vantagem o Ricardo, é que já conhece o grupo, tem uma filosofia de trabalho ofensivo, estava fazendo um bom trabalho, foi finalista do Campeonato Paulista, o aproveitamento era positivo, né? A campanha no Campeonato Brasileiro não dá para você levar muito em consideração, até pela força dos rivais. Então, é um passo atrás. É tema do meu blog na GazeteEsportiva.net, na cara do gol. De mal a pior. O Brasil tomou uma chacoalhada na Copa do Mundo da Alemanha, imaginava-se um choque de realidade, uma repaginada no futebol brasileiro, e o que a gente vê são os mesmos erros e as mesmas condutas ultrapassadas, típicas de quem não entende da coisa. Aliás, assim como na política, tem um monte de gente que não é especialista, mas está lá no cargo. Mas essa questão do Leandro Damião, ele disse o seguinte também, o Anderson Moreira, que quando tem dificuldades é fácil isolar e colocar outro. Difícil é fazê-lo vencer o momento. Ele não tem condições de falar sobre o Real. Até seria antiético. O trabalho do Oswaldo de Oliveira, quem tem que falar é ele que estava lá dia a dia trabalhando com o Leandro Damião. E nós somos testemunhas que ele teve muita paciência com o Leandro Damião, escalando inclusive quando ele estava numa péssima fase. Uma hora a paciência acaba. E ele continuou falando que ele nunca viu na vida dele um jogador nota 10 em todos os jogos, que alto nível mantém nota 7, 8 e que ele vai recuperar o Leandro Damião. Então acho que o Felipe Saborio tem razão nesse sentido, sim. Bom, depois de fracassar aí na contratação do técnico Anderson Moreira, o Vasco sofreu novo revés e vê a crise ficar ainda mais séria. Ontem, na Arena das Dunas, em Natal, o Cruz Maltino perdeu por 2-1 e foi eliminado da Copa do Brasil. Na Arena das Dunas, Samuel deu um belíssimo lançamento para Madison dominar no peito e bater no canto do goleiro Diogo Silva. 1-0 ABC diante do Vasco. No início do segundo tempo, Marlon desviou a cobrança de falta e ampliou a vantagem do time de Natal. 2-0.
8 minutos depois, Maxi Rodrigues arrancou pelo meio, arriscou o chute e o desvio na zaga matou o goleiro Gilvan. O Vasco precisava de mais um gol para avançar de fase, mas ele não aconteceu e a equipe foi eliminada. 2-1 ABC, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, e que baixaria deu o Vasco. O goleiro do reserva do Vasco pediu a camisa, queria trocar a camisa com o goleiro do ABC. Aí o cara topou trocar a camisa. E quando eles perderam o jogo, ele foi lá e pegou a camisa de volta. Ai, que feio. E jogou a camisa do ABC na cara do goleiro. Um negócio absurdo. E esse menino aí, esse número 2, que você viu fazendo o primeiro gol do ABC, é um excelente lateral direito. Os caras têm que começar, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, a garimpar jogadores bons por aí, entendeu? Porque realmente esse menino que fez o gol número 2 é muito bom. Assisti o jogo, gostei. Fez o gol e poderia ter feito até outra, fez outras jogadas importantes. Olha aí, ó, matou no peito, penetrou e um abraço. Grande jogador. De olho aí nesse cara, hein? Bom, daqui a pouco nós mostraremos a apresentação de Dorival Júnior no Palmeiras, mas não será ele que comandará o Verdão no duelo contra o Galo amanhã pela Copa do Brasil. Hoje, o auxiliar Alberto Valentim fez um treinamento fechado para a imprensa e só confirmou um titular. Adriano Dolfi acompanhou. Uma fila de carros da imprensa à espera da abertura dos portões na academia de futebol. A atividade foi fechada por mais de 1 hora, a pedido do auxiliar Alberto Valentim. Mistério na academia. O time de amanhã vai ser definido amanhã. Mas um atleta está escalado. Talvez justamente o mais criticado nos últimos jogos, o goleiro Fábio. Eu posso falar que o Fábio joga amanhã. O Fábio é um goleiro da nossa confiança, um goleiro que alguns erros, alguns gols que nós tomamos foram falhas, algumas falhas coletivas, algumas falhas individuais, não só do Fábio. Então, a gente está procurando corrigir isso. Alberto Valentim ficará apenas uma partida no comando técnico e no jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Galo nesta quinta-feira. Na sexta, o Verdão já terá um novo treinador. A diretoria do Palmeiras anunciou Dorival Júnior como um novo técnico do clube. Ele chega à academia de futebol trazendo alguns integrantes da comissão técnica e com contrato de 1 ano. Ele já dirige a equipe no final de semana, no duelo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em relação à chegada do Dorival, super tranquilo, porque já vivi essa experiência. A minha função aqui é de auxiliar e na falta de um treinador, ficar interinamente no comando, né? Dessa vez a diretoria conseguiu fechar com o Dorival e nós vamos forte agora para Belo Horizonte para buscar essa classificação diante do Atlético Mineiro. E quem se deu mal também foi a Portuguesa, que perdeu do Joinville no Canindé e continua na vice-lanterna da Série B. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou mais uma decepção da Lusa. Canindé praticamente vazio, 1.051 testemunhas. Não vale contar o mascotinho. De um lado a Lusa, na zona do rebaixamento para a 3ª divisão. Do outro, o Joinville, no G4 da Série B, brigando pelo acesso. Os donos da casa apresentam uma ausência de última hora. O volante Marcos Assunção, recém-chegado ao clube, rescindiu o contrato com a Portuguesa momentos antes da partida. Foi uma opção do Marcos, eu fiquei chateado, né, porque eu contava com ele, mas foi uma opção dele, a gente tem que respeitar. 15 do primeiro tempo, com Jael, ex-Portuguesa, não tem perdão. 1-0. Na arquibancada tem show do casalzinho fanático da 3ª idade. O seu Sardinha, torcedor símbolo muito louco, deixa a dona encrenca para trás e protesta sozinho, agora virado para as tribunas do estádio. E adianta pedir calma? Aos 19, Alan Dias empata, extravasa, tira a camisa. O professor Silas fica vermelho de raiva. Por quê? Porque o autor do gol levaria como levou
uma advertência. E aos 45, Fabinho, que saiu do banco, dá a vitória para o Joinville. 2-1. Não pode, na última bola, tomar um gol do jeito que tomou. Entendeu? Não pode. A gente paga muito caro, porque a gente vem num claro progresso, todo mundo melhorando. Ou seja, todo um processo que ele é diário, ele é na parte da manhã, ele é na parte da tarde. E aí a gente não pode tomar um gol da forma que a gente tomou. Ai, paciência. Mais 2 jogos deram sequência à 20ª rodada da Série B. No estádio Dorival Brito, em Curitiba, Paraná e Sampaio Corrêa ficaram no 0-0. Já o Atlético Goianiense foi goleado pelo Boa Esporte no Serra Dourada. Veja os gols. No Serra Dourada, o Boa Esporte conseguiu um ótimo resultado contra o Atlético Goianiense. Wellington fez 1-0 nos acréscimos do primeiro tempo. Já aos 47 do segundo, Fernando Caranga recebeu na área e soltou o pé para fazer 2-0 Boa. E no minuto seguinte foi a vez de Morato aproveitar o cruzamento e definir o marcador em Goiânia. 3-0 Boa Esporte, agora 7º colocado na Série B. Argentina e Alemanha reeditaram agora à tarde a decisão da Copa do Mundo e teve gostinho de vingança para os hermanos. A Argentina goleou por 4-2 os tetracampeões e surpreendeu o público que lotou o estádio em Düsseldorf. Na sexta-feira, é a vez da seleção brasileira entrar em campo pela primeira vez após o Mundial contra a Colômbia nos Estados Unidos. Ontem aconteceu o primeiro treino com bola sob o comando de Dunga. Acompanhe. O primeiro treino da nova era do treinador Dunga na seleção brasileira foi realizado com um calor intenso de 34 graus. A atividade aconteceu no campo da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e nem mesmo a alta temperatura desanimou um dos reencontros mais esperados, o dos amigos Neymar e Robinho. O treinador começou com um aquecimento comandado pelo preparador físico Fábio Maceridian. Em seguida, os atletas foram divididos em 2 e depois em 3 times para um trabalho de posse de bola. Dando continuidade, Dunga comandou um coletivo e o time titular foi escalado com Jefferson no gol, Maicon, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Ramírez e Oscar, William, Neymar e Diego Tardelli. Para finalizar, houve treino de cobrança de pênalti. Depois de 4 anos longe da camisa amarelinha, o capitão do Tetra não escondeu a ansiedade para começar um novo trabalho e nem a felicidade com o primeiro treinamento. Nós estávamos ansiosos para recomeçar, né? Jogadores também, o ritmo do treino é bastante acelerado, porque cada um quer demonstrar seu valor, o entusiasmo é muito grande, né? Agora, continuar o trabalho, acho que a melhor parte sempre é o campo, né? Então fica na expectativa de todos de ter uma oportunidade. Com problemas no visto norte-americano, o volante Fernandinho chegou apenas hoje nos Estados Unidos para se integrar com o grupo. O primeiro amistoso do Brasil, depois da Copa do Mundo, será nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no estádio Sun Life, em Miami. Bom, a CBF vendeu o Dunga como renovação da seleção brasileira. Aí você pega o time que vai jogar contra a Colômbia, ou pelo menos o time que treinou e deve ser o titular, tem simplesmente 7 jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Quer dizer, se nós esperávamos uma renovação, algo está errado. Algo está errado. Então, nos foi vendido uma coisa, e eu até entendo o Dunga, não acho que ele esteja errado, não. É que se vende uma coisa, na verdade a realidade é outra. Ele sabe que ele depende de resultado. Se ele começar a tropeçar, ele sabe que Marinho, Marco Paulo Danero não vão bancá-lo. Não vão bancá-lo. Então, para não correr risco, ele tem uma base, já que não teve tempo de treinar, 1 dia, 2 dias para jogar, e aí ele mantém uma base que jogou a última Copa do Mundo, e assim não fica nas mãos. Mas onde você ouviu que ele queria fazer uma renovação? Quando ele chegou à coletiva, ele falou que ia renovar a seleção brasileira, que ia mudar o futebol brasileiro. Ele falou que ia se basear no que o Brasil fez na Copa e em cima disso ele ia tentar fazer um omelete. Ia fazer um omelete meio que sem ovos. E não prometeu renovação nenhuma, nem o Marinho não prometeu renovação, ninguém prometeu renovação, porque ela não vai haver, simplesmente isso. Não vai ter renovação nenhuma no futebol brasileiro. Quem tem de diferente para levar? Não tem ninguém para levar diferente. Os clubes estão falidos.
como você viu na entrevista do Mário Gobi domingo, né? E assim por diante. Mas se consola, né? Se consola, os alemães também deram um vexame hoje. Deram um vexame. Os tetracampeões do mundo levaram 4-0 da Argentina. 4-2? Não, sim, mas a Argentina chegou a 4-0. Aí eles fizeram 4-1 e 4-2, porque a Argentina não queria sair do estádio apanhando. Porque senão, que estava jogando lá, e aí eles iam apanhar. Então quer dizer que foi um baile, e a Argentina não jogou com o Messi. Então eu cheguei à conclusão que o que atrapalhou a Argentina foi o Messi. O Messi atrapalhou a Argentina. Se não fosse o Messi na final, a Argentina tinha vencido por 4-2. O que jogou Di Maria foi uma grandeza. Aqui é um amistoso, a Alemanha tá... É amistoso. Agora eles vão demorar 14 anos para ganhar outra Copa. Vão demorar, se Deus quiser, maldição que eu estou lançando. Como se diz a maldição? Não, isso é uma praga. Vai levar 14 anos para ganhar uma Copa de novo. E na luta, o Brasil continua firme na luta pelo 4º título do Mundial de Vôlei Masculino, que está sendo disputado na Polônia. A equipe comandada pelo Bernardinho conseguiu nesta tarde a 2ª vitória na competição ao derrotar a Tunísia por 3-0 com parciais de 28-18, 25-10 e 25-17. Os jogadores da seleção brasileira descansam amanhã e só voltam à quadra na sexta-feira para enfrentar a Finlândia. Pois é, o assunto agora é a Copa do Mundo de basquete masculino que acontece na Espanha. A seleção brasileira venceu nesta tarde a Sérvia por 81-73 e garantiu antecipadamente uma vaga para as oitavas de final. Depois de um início arrasador, quando abriu 18 pontos de vantagem, a equipe brasileira sofreu no terceiro quarto, chegando a estar perdendo por 32-12, mas conseguiu se recuperar e também conseguiu a terceira vitória em 4 partidas. A equipe do técnico Rubem Manhano volta à quadra amanhã para realizar o último jogo da primeira fase contra o Egito, que perdeu do Irã por 88-73. Muito bem, fique ligado, porque em breve começa a votação para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda, uma festa maravilhosa, espetacular em dezembro. E mais uma vez, a Lux Color e a Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa linda para você. Ok, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, tudo sobre a rodada da Copa do Brasil e as chegadas de Dorival Júnior no Palmeiras. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos falando da Copa do Brasil, que vai ter nesta noite 5 partidas decidindo quem avança para as quartas de final. Às 7h30, olha só que bacana, jogam no Estádio Municipal de Arapiraca, Santa Rita e Cruzeiro. No mesmo horário, tem Atlético Paranaense e América de Natal na Arena da Baixada. Às 10 horas, 3 partidas. O Ceará enfrenta o Botafogo no Castelão, o Flamengo joga com o Coritiba, o Flamengo e Coritiba, né, jogam no Maracanã, e o Coringão do Chico Lang recebe o Bragantino na Arena em Itaquera. Muito bem, as equipes cariocas sobreviventes na Copa do Brasil não terão vida fácil hoje à noite. O Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã e precisa de pelo menos 3 gols de diferença para avançar às quartas sem decisão de pênaltis. Já a desvantagem do Botafogo contra o Ceará é menor, mas o principal jogador da equipe não estará em campo. O Botafogo conseguiu aliviar a pressão que vinha sofrendo após vencer o Santos pelo Campeonato Brasileiro e, com isso, afastar-se um pouco da zona de rebaixamento. Agora, o time da Estrela Solitária volta as atenções para a Copa do Brasil, onde precisará reverter a derrota sofrida no Maracanã por 2-1 diante do Ceará para avançar às quartas de final. Para essa partida, de logo mais às 10 da noite, o técnico Wagner Mancini terá os desfalques do goleiro Jefferson, que serve à seleção brasileira, e do volante Ayrton, contundido. Emerson, com dores no pé, é dúvida. Diante disso, a escalação só será divulgada momentos antes do confronto. O time ainda não está definido, essa é a verdade. Eu não vou ter o Bruno que jogou, eu tenho a opção de escalar o Alisson, o Ferreira, então eu vou dar uma boa analisada ainda nos jogos do Ceará, tentar saber a equipe que deve vir a campo e em cima da equipe do Ceará montar a equipe que possa ser mais ofensiva. O Ceará é o vice-líder da Série B do Brasileirão com um jogo a menos e ainda não perdeu na Copa do Brasil. Mesmo assim, Mancini acredita que o Botafogo pode sair do Castelão com a classificação. Eu acho que o mais importante é o Botafogo saber que tem que ir para lá, encarar o Ceará, seja qual time for escalado por eles,
uma equipe que se imponha em campo, que queira buscar a vaga desde o primeiro minuto de jogo, que passe isso para o Ceará. Óbvio, a gente tem chance no jogo sim, assim como o Ceará teve chance aqui no Maracanã e fez a vitória, a gente tem chance de jogando dentro do Castelão também complicados. Já a situação do Flamengo é mais complicada. Depois de perder por 3-0 para o Coritiba no Couto Pereira, o rubro-negro precisará se superar logo mais às 10 da noite no Maracanã, se quiser avançar. Acreditando na vaga, o técnico Vanderlei Luxemburgo também optou pelo mistério em relação ao time que colocará em campo. O pessoal que jogou contra a Vitória, só o que vai ficar fora da concentração é o Wallace, porque ele não pode jogar e eu vou ter que formar uma zaga, né? Então ele está fora e eu tenho que deixar o Chicão, o Samir, o Frausch e o Marcelo, né, para decidir. E pensando também que nós temos pouco tempo de domingo para quarta e quarta para sábado. E o principal trunfo do Flamengo para tentar reverter a grande desvantagem é o apoio da imensa torcida rubro-negra, que deve lotar o Maracanã. Acho que se nós fizermos um gol, aí abre a possibilidade do segundo gol, fica bem claro. Fazendo o segundo, acho que mexe no emocional de tudo, nosso e da torcida nossa, do adversário. Então, de repente, fica aberto o terceiro. Então, tem que ser tudo gradativo e contarmos com a participação do torcedor, acreditando que nós podemos passar. Uma série de desfalques e muito mistério. É nesse clima que o Corinthians decide daqui a pouquinho, diante do Bragantino, na Arena Itaquera, uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. 1 hora de treino fechado. Em campo, poucas pistas do time que enfrenta o Bragantino no jogo decisivo de logo mais. Você não gosta de divulgar time titular, não divulga, enfim. Mas deu para a gente observar na parte final do treino. Teve cobrança de pênaltis e aí depois, num segundo momento, alguns jogadores ficaram cobrando faltas, outros fizeram um trabalho em campo reduzido. Nesses jogadores que fizeram um trabalho em campo reduzido, estava o Petros. Nos jogadores que cobravam falta, estava o Fagner, estava o Bruno Henrique. Antes saíram Jadson, Renato Augusto, Fábio Santos. Esses jogadores vão jogar? São os titulares? Não tem equipe titular para te dar. Eu não fiz mistério. Esse é um padrão que a gente está utilizando para poder trabalhar de forma tranquila. Fato é que o técnico está com 5 desfalques e o jogo tem caráter eliminatório. É um jogo importante, é um jogo decisivo. Pelo caráter do jogo, que é eliminatório, mas eu não gosto de estabelecer mais ou menos para um jogo. Ele certamente vai influenciar nos próximos momentos, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Até mesmo o presidente Mário Gobi foi ao treino para dar aquela força. A atitude de um presidente comparecendo no treinamento em momentos importantes como esse é impagável, porque não precisa vir acompanhada de palavras. É o gesto do mandatário maior do clube, que no momento desse está ali ao lado dos seus jogadores que vão entrar em campo para, na prática, tentar conquistar o nosso objetivo. É assim que vejo isso e acho muito importante. Em meio a este clima de decisão, o Corinthians recebeu 2 notícias que chegaram para tumultuar o ambiente. A primeira, a possibilidade de perder pontos no STJD, caso o clube seja denunciado por uma suposta escalação irregular do meia Petros e uma divergência na assinatura do contrato. A segunda, o atacante Guerreiro, denunciado também ao STJD por conta da expulsão contra o Goiás e ainda no empurrão no árbitro Leandro Bísio na partida contra o Bragantino. O técnico Mano Menezes tentou fugir do assunto. Eu estou preocupado mesmo com o Bragantino, é uma boa equipe que nos venceu em Cuiabá. E como fazer para vencê-los aqui. Mas depois comentou rapidamente. Eu acho que estabelecer limites para cada um atuar, para que as coisas fiquem bem claras, para que não haja confusão nas instituições, para que elas recuperem a credibilidade necessária de você saber, não, está sendo feito, mas é assim para todos. Acho que isso é o mais importante. Porque à medida em que se perde credibilidade nas instituições, você começa a duvidar de todo mundo, né? E aí ninguém presta e todo mundo vai para o mesmo lugar. E até o momento da coletiva, o treinador pretendia relacionar Petros para a partida. Perguntado por nossa reportagem sobre como fica o lado humano do atleta,
E o possível estrago na carreira, ele respondeu desta maneira. Petros deve ter pela frente 10 anos de carreira. São percalços, são pedras no caminho que encontramos e que temos que saber retirá-las para concretizar uma carreira vencedora na ponta, né, num clube de ponta do futebol. Bom, meus amigos, que está havendo uma perseguição e um complô contra o Corinthians por parte da CBF, eu não tenho a menor dúvida. E o Mano Menezes, infelizmente, vai ter que segurar essa bronca. São vários motivos, né? Principalmente a briga do ex-presidente com o futuro presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, há um ano atrás. Agora, quanto ao jogo de hoje, o Corinthians tem a obrigação de ganhar. O Bragantino está caindo para a 3ª divisão. O Corinthians está no G4 da 1ª divisão. Mesmo com 105 titulares, não tem justificativa para o Corinthians não ganhar. Tem que passar pelo Bragantino. Senão, que título que nós vamos disputar esse ano? Não vai ter. Se não passar pelo Bragantino hoje, por no mínimo 7-0, o Corinthians não vai ganhar absolutamente nada esse ano. Absolutamente nada. Porque essa Copa do Brasil está ficando cada vez mais fácil. Você viu aí na matéria passada que o Flamengo tem que ganhar de 3 do Curitiba. Não vai ganhar, né? Já foi eliminado o Internacional, já foi eliminado o São Paulo. Quer dizer, tá tudo na mão do Corinthians, né? O Corinthians tem que cumprir a obrigação, sim, a obrigação. Passar pelo Bragantino, isso não se discute. E o Paulo Guerreiro, ele foi absolvido da expulsão contra o Grêmio. O julgamento foi agora à tarde, portanto, Paulo Guerreiro, pelo menos nesse julgamento, ele foi absolvido. E aquele empurrãozinho do juiz sem querer? Ainda não temos notícia a respeito. Ave Maria. Hora de falar do São Paulo, que só vai entrar em campo amanhã às 8 horas da noite para enfrentar o Criciúma pela Copa Sul-Americana. O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Olá, boa noite a todos. O São Paulo terá força máxima disponível para o compromisso de amanhã no Morumbi às 8 da noite contra o Criciúma pela Copa Sul-Americana. Lembrando que na ida os catarinenses venceram por 2-1, ou seja, resta ao São Paulo uma vitória simples. 1-0 basta para o tricolor avançar à próxima fase da competição. O atacante Alexandre Pato, com gripe e febre, não veio hoje para o campo, está no refis, mas relacionado para a partida. Osvaldo, no entanto, fica de sobreaviso. O volante Souza está recuperado de dores na panturrilha e treinou com os titulares. Sem Álvaro Pereira na seleção uruguaia, Muricy deve colocar Michel Bastos na lateral esquerda. Antônio Carlos e Luiz Fabiano, liberados pelo departamento médico, precisam de trabalhos mais intensos com bola. No treinamento tático dessa quarta-feira, a escalação do São Paulo teve Rogério Ceni no gol, na defesa Paulo Miranda, Tolói, Edson Silva e Michel Bastos, no meio-campo Denilson, Souza, Kaká e Ganso, na frente Osvaldo, se não der para o Alexandre Pato, e Allan Kardec, além de muitas orientações do professor. Pois bem, no fim da tarde de hoje, o Palmeiras apresentou o treinador Dorival Júnior, contratado para substituir o argentino Ricardo Gareca. Alexandre Silvestre pulou o muro na Barra Funda e depois do treino do São Paulo foi conferir a coletiva do novo treinador do Verdão. Qual foi o momento mais difícil da negociação, tempo de contrato ou salário? E quais serão as suas primeiras providências à frente do Palmeiras? É que se arrastou, né? Por 2 dias a conversa num todo, mas na realidade tudo tinha sido definido já ontem. Nós estávamos apenas aguardando a presença do presidente para uma conversa um pouco mais direta. Ele me passou tudo aquilo que está acontecendo com o Palmeiras nesse momento. Agora iniciamos esse trabalho, logicamente com um desafio, mas um desafio que eu me sinto preparado para poder enfrentar com tranquilidade, com equilíbrio, tentando resgatar um bom momento dessa equipe, acreditando muito nesse trabalho para que futuramente aí tenhamos melhores dias. Muito se falou sobre o próximo técnico do Palmeiras herdaria essa herança de jogadores argentinos, que poderia ser um problema. Você de fato considera um problema ter esses argentinos no grupo? E o que você avalia do elenco do Palmeiras se a qualidade técnica não é o principal fator desse grupo? Bom, primeiro eu acho que não seria correto nós colocarmos jogadores brasileiros, argentinos, até porque nós temos aqui paraguaios, chilenos também, enfim.
Eu acho que o Palmeiras está bem servido, o Palmeiras tem que fazer com que exista uma adaptação o mais rápido possível desses jogadores. Jogadores que se destacaram em equipes dentro da Argentina, vendidos aí para o mundo afora, não é possível que tenham desaprendido. Chegando aqui é natural que tenham a necessidade até de um período de readaptação, ou de uma adaptação um pouco, espero que seja um pouco mais rápida, para que comecem a render dentro das necessidades que o Palmeiras precisa, assim como todos nós que aqui estamos. Meus amigos de Celso Cardoso, foi uma grande contratação do Palmeiras para tentar sair desse buraco em que se meteu com essas ideias modernas de trazer treinador argentino para o Brasil. Não dá para fazer isso durante o Campeonato Brasileiro. Pode fazer isso no comecinho do ano, no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro não dá, não tem condição. E agora o Dorival Júnior, que conhece o Palmeiras como ninguém, ele vai dar um jeito, tenho certeza que é o cara certo para o momento certo, Celso. Eu, sinceramente, seja bem-vindo, Dorival, mas eu ainda acho que o mais correto seria a permanência do Gareca. E cair para a segunda divisão. Não ia cair. Ia cair. Não ia. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, 80% dos votos acharam justa a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil. Puxa vida. Bom, a Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Amanhã às 6 da tarde nós voltamos. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Eu ainda volto no Jornal da Gazeta daqui a pouco. Tchau, até amanhã. Tchau.